Olá, vim fazer uma abertura para a Afra e a primeira pergunta que eu tenho é se ela brigou com a amiga Nasli. Vamos ver o que as cartas vão dizer. Olha, aconteceu alguma coisa que chateou a Afra, sim, tá? Eu vejo aqui que aconteceu alguma desconfiança, alguma coisa que ela falou, a Nasli, e que deixou a Afra desconfiada de algo, de ter passado alguma informação, alguma fofoca, algo assim, tá? Ó, eu vejo aqui que é sobre um homem, tá? Eu vejo aqui que é sobre um homem que fala sobre coisas mais íntimas, tá? Então eu vejo que ela não gostou. E eu vejo ela desconfiada, tá? Ó, eu vejo que elas vão voltar a se entender, tá? Vejo que os obstáculos elas vão superar e vai ter aí um final feliz para essa amizade, tá? Eu vejo que vão ocorrer alguns imprevistos, que elas também vão ficar um pouquinho afastadas, que é algum problema familiar na casa da moça lá, da família da moça. Uma senhora, não sei se é avó, mãe, alguém que está adoentado, tá? Então eu vejo ela lá e aí por isso que ainda não conseguiram se ver, ficar junto por enquanto, tá? Mas a Afra está desconfiada de algo que ela falou, de algo que ela vazou aí da vida da Afra, tá? Elisa, você disse que a Afra ainda tem sentimentos por Mert. Então, por que ela namora Poirras? Vamos ver aqui, tá? Ó, aqui mostra que ela acha que ela é solteira, livre, desimpedida. Então, ela pode aproveitar a vida. Então, na fase em que ela estava assim, ela estava se sentindo um pouco carente. Tá? Então ela estava carente, ela queria carinho, ela queria atenção, ela queria viver um relacionamento, tá? E aqui fala que talvez ela começou pensando que era algo passageiro, que não ia dar certo, que não ia fluir, que não as coisas não iam ir adiante, tá? Iam só se divertir e ponto. Talvez aí pela carência dela. Mas eu vejo ele muito cuidadoso, ele muito próximo, ele uma pessoa que tá dando atenção para ela. Então eu acho que ele foi envolvendo ela assim, tá? Ó, aqui mostra a esperança, ela tem esperança de gostar dele, ela tem esperança de que ela consiga levar adiante as coisas, tá? Ela tá lutando contra os sentimentos e ela tá tentando aí, né? É a maneira que ela achou por causa de carência, tá? Eu vejo aqui que ela sabe que os sentimentos que ela tem pela outra pessoa, ela acha que não vai adiante porque ela, no pensamento dela, ele tem algumas coisas para resolver, tá? E uma delas é amadurecer para a vida, tá? E com relação ao Marte e a Afra, como estão as energias do momento hoje? Vamos ver. Olha, eu
vejo aqui que ela tinha esperança, tá? Ela tinha esperança de que ele soubesse de algumas coisas e ele viesse falar com ela, tá? Mas não é só falar, é tomar uma atitude, tá? E eu vejo aqui que não foi o que ela esperava, entendeu? Então as coisas não aconteceram como ela esperava. Talvez aí, como ela sabe que ele é um cara ciumento, talvez o fato dela estar com alguém fizesse ele tomar uma atitude e ela esperou e não aconteceu, tá? Ó, eu vejo aqui, ele é uma pessoa muito estrategista para algumas coisas e uma delas é preciso me recolher, preciso pensar, preciso refletir e foi o que ele fez, tá? E aqui, ó, eu vejo um senhor, eu acredito que seja pai de alguém, não sei se é dela ou dele, tá? Dando um conselho, dizendo para deixar as coisas como estão, tá? Então eu vejo aí que essa pessoa ela acha que as coisas têm que continuar como estão, que não deve voltar ao passado, tá? Então é isso. Ela esperou que ele tomasse uma atitude e ele não tomou a atitude que ela esperava, tá? E foi ao contrário, que se recolheu. Então é isso. Vamos ver o que mais temos aqui. A mesma pergunta eu recebi, que é se a Afra e o Marte são almas gêmeas. Eu já fiz essa tiragem, eles não são almas gêmeas, tá? Eles têm uma missão a cumprir nessa vida por questões passadas, mas eles não... O encontro é desta vida, eles estão iniciando um encontro, então eles não são almas gêmeas, tá? Vamos ver então aqui, ela pergunta se a Primerte tem um projeto juntos, se irão fazer esse projeto. Olha, aqui mostra sim o compromisso, tá? Tem esse projeto. Continua intacto, tá? Continua aí sendo mexido, uma promessa, tá? Mas eu vejo aqui que o que acontece? Não se tem verbas, ó, o suficiente para desengavetar isso, de tirar o projeto do papel e começar um projeto novo. Para juntar os dois custa bastante. E aqui tá me mostrando essas duas cartas juntas, que é isso que tem de barreira aí, tá? Ó, eu vejo aqui que muita gente acha que um projeto juntos traria muitos ganhos, tá? Para todos. E aqui eu vejo que já tem gente fazendo alguns movimentos, talvez tentando patrocínio para tentar desengavetar esse projeto, tá? Então, respondendo a tua pergunta, tem sim, viu? O projeto tá ativo, tá ali, há esse interesse, mas falta verba, patrocínio, porque eles custam caro para produção, tá? Vamos ver a pergunta aqui da Marci. Se Mert ficou chateado com seu amigo César da Espanha por acolher Afra e Poirras. Vamos ver. Olha, eu vejo que não, tá? Eu vejo aqui que a relação deles é tão madura que ele entendeu, tá? Ele entendeu. Ele não levou como um acolhimento, aqui não me fala que ele levou pro lado desse acolhimento, eu acho que ele levou mais pro lado profissional, tá? Porque ele foi lá para
bater fotos, tá? Eu vejo aqui que o amigo acha que o Mert, ele fica muito nas ilusões, ele fica muito tirando conclusões precipitadas e que ele fica vivendo muito uma teimosia, que ele é muito teimoso, sabe, e birrento. Então, o amigo acha isso, que se ele não tomou uma atitude foi porque não quis, tá? O amigo acha isso, tá? O amigo acha que essa relação aí entre os dois já estava morta, já não existia mais nada, porque eu vejo aqui com a carta do viúvo falando que o que ele estava enxergando de cenário é que as coisas não estavam bem e ele achou que ela seguiu a vida e é isso, e ele é profissional e foi lá, tá? E eu vejo aqui como se o amigo dele falasse que ele anda seguindo a cabeça, ouvindo gente que não quer o bem dele, entendeu? Ele acha assim que tem pessoas que são muito egoístas e não querem o relacionamento. Então o amigo falou, enquanto você der ouvidos a essas pessoas, a sua vida vai continuar focada em outra coisa, né? E não em reconquistar ela, né? Então é isso, o amigo tá pensando pelo lado racional, né? Que ele realmente é verdade. Tem gente que não quer ele com a Afra, porque quer ele na profissão, olhando para frente, sem ter problemas amorosos. Quer ele solteiro, vivendo e trazendo dinheiro. É isso, tá? A Afra está vivendo um momento feliz? Pergunta a Sônia. Que a Afra está vivendo um momento feliz. Olha, eu achava que sim, mas a carta aqui mostra que não, tá? Eu vejo ela em algum momento conturbado, tá? Vejo ela querendo voltar no tempo, vejo ela com essa perspectiva, tá? Vejo que ela quer buscar algumas coisas que faziam bem a ela, tá? Nos pensamentos, tá? No pensamento dela. Ó, aqui também, ó, eu vejo que ela tem alguns sentimentos que ficam mexendo com ela, tá? E isso tá trazendo para ela aí algumas confusões. Mas vejo aqui, por outro lado, que ela quer se divertir, ela quer passar esses momentos que ela está em férias mais tranquila, né? Aproveitar a vida. Mas os pensamentos dela não a estão deixando em paz. É por isso, às vezes, ela fica melancólica, mas eu não posso dizer que é tristeza, tá? Eu vejo mais alguns pensamentos, algo do passado, algo que vem não só relacionado a homem, tá, gente? Eu tô falando de coisas de vida, não só de homem. E aqui eu vejo alguma desavença aí que trouxe para ela um aborrecimento, talvez seja esse com a amiga, ou talvez possa ser alguma coisa com o seu namorado. Nós vamos ver aqui o que sai. Ó, alguma coisa com ele aconteceu que tiveram aí uma desavença agora. Nada grave, nem nada grandioso, mas deixou ela aborrecida também, tá? Então é isso, obrigado por estarem aí. Em breve volto com mais tiragens. Fique com Deus, fiquem em paz, bye bye.